Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos aqui neste momento para participar de dois lançamentos de livro, dois de uma vez só. Nós vamos estar conversando hoje com a escritora Elijance Marques e a Nira Monteiro. E as duas escreveram obras de literatura infanto-juvenil. Então, nós acreditamos na leitura como uma forma de transformação social, e por isso nós acreditamos muito no poder da leitura, no poder da escrita, por isso que nós enfatizamos essa importância e enfatizamos também, damos evidência a escritoras que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha. Então, por isso, eu gostaria de convidar agora, para chegar até aqui, a Elijance Marques, a Nira Monteiro e o ilustrador do livro da Nira, o Everton. Boa noite a todos vocês, muito bom estar com vocês aqui, muito bem-vindos. E eu gostaria que a Elijance desse agora as boas-vindas aí. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Lançando meu segundo livro já. Meu coração está quentinho e ansiosa pelo que vai acontecer hoje. Espero que vocês gostem da live. A gente vai apresentar da melhor maneira possível e que todos estejam apaixonados pela literatura, assim como nós. Muito bom, Elijance. Nira e depois o Everton, por favor. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui, né, nesse espaço, né, que é de literatura, a gente dialogar sobre leitura, a importância dela, né, isso é muito bom. Eu também estou muito feliz, parabéns, Elijance, por esse lançamento aí, né, o Everton também, nossa parceria muito legal. E eu estou feliz porque é o terceiro livro, a terceira obra, mas como um livro solo é o primeiro. Né? Então, assim, é muito especial esse momento para mim. Boa noite a todos. Eu também estou muito feliz, né? Para mim, isso aqui tudo é novidade. Agradeço muito o convite da Nira por poder participar esse sonho dela aí, transformar essa história em arte, né? Fazer as ilustrações foi bem divertido. Espero que a gente possa contribuir aqui nessa live. Tá certo. Muito obrigada, então, pela apresentação de vocês. Calorosa, né? Todos aí muito animados, animadas, com as obras de vocês, que a gente pode dizer assim, são filhos, né? A gente pode falar isso. E a gente gostaria de começar com o nosso bate-papo aí com a Elijance Marques. A Elijance, ela é graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é bibliotecária da Rede Municipal de Ensino de Vila Velha. Ela também é contadora de histórias, né? E se aventurando aí agora com os seus livros publicados. Então, Elijance já tem 2 livros. Ela lançou o livro Gênio do Penedo em 2021, ano passado, correto? Eu acho que foi. E 2020 e 2021, foi entre os 2 anos aí. Isso. E agora, fresquinho, né? Ela está acabando de lançar aí o livro Um Robô Amigo. Esses 2 livros da Elijance, eles foram premiados. O primeiro foi por meio da Lei Aldir Blanc, e agora o segundo pela Fulcultura, que foi muitíssimo disputado, muitas inscrições mesmo, e a Elijance conseguiu aí emplacar, né, na Fulcultura, e hoje está conosco aqui para lançar virtualmente o seu livro. Ela já lançou presencialmente esse livro na sexta-feira na Biblioteca Pública Municipal de Vila Velha, localizada ali no Titanic,
e agora ela está nos dando a honra, pelo canal aqui da Secretaria de Educação, para fazer esse lançamento virtual. Então, Elijança, a gente gostaria de te ouvir um pouquinho, para você fazer a apresentação aí do livro, do amigo, né? E falar para as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho dessa obra, para eles terem uma noção do que se trata. Assim. Bom, esse aqui é um robô amigo, né? A parte de trás dele. E eu tive, né, a ideia de escrever um robô amigo durante a pandemia, né, gente? Foi uma época, assim, que a gente estava todo mundo meio perdido, sem saber muito para que lado ir, o que fazer. E eu estava em home office, né? E estava muito em casa, não tinha para onde ir muito também. E então, durante a pandemia, além de trabalhar em home office, eu escrevi um robô amigo. E depois disso, né, a quarentena passou, a gente voltou ao trabalho, e aí abriu o edital da Funcultura, da Secult, né? Então, coloquei para concorrer o robô amigo. Mas aí não estava lapidado ainda, era um texto cru, sem muitas, né, adequações. E mesmo assim eu coloquei para concorrer, né? Mas era uma história que eu gostava tanto, que eu gosto tanto, que mesmo se não ganhasse o edital, eu pretendia publicar, né? E aí um dia, zapeando ali pelo Instagram, né, eu me deparei com uma pessoa que eu sigo, né, que tem um perfil de ilustração, que é o perfil do Maxwell Oliveira, e eu fui babá dele quando ele era criança, né? Então, eu olhei aquelas ilustrações que ele postava ali e falei, interessante, mas não tinha me passado pela cabeça ainda, né, a possibilidade de chamá-lo para ser meu ilustrador. E aí, a gente conversando e tal, olha, que desenho legal, você manda muito bem e tal. Aí, brilhou na minha mente assim, que tal? Aí eu chamei ele para ser ilustrador, ele topou muito, assim, tipo, será? Será que eu devo, né? Eu falei, vamos tentar. Aí foi um processo aí de 1 ano de ilustração. Foi bem árduo, porque a gente não estava se encontrando pessoalmente, né? A gente estava trocando online mesmo as nossas decisões, né? Mas, gente, foi maravilhoso, porque olha só como é que ficou a ilustração, que linda. Eu amei. Ele manda muito bem nas ilustrações, olha. Deixa eu ver aqui. Estão conseguindo ver? Olha só isso. Então, a gente conversou nesse período, começamos a ilustrar, e eu já tinha mandado, né, para a Secult, e a gente ficou esperando o resultado, né? Torcendo para dar tudo certo, para a gente poder começar o processo mesmo de produzir o livro, né? E aí demorou um pouquinho, a gente ficou muito ansioso, né, preocupado, se será que vai sair o resultado, será que não vai? E aí, faz pouco tempo agora, né, saiu o resultado, eu estava lá entre os selecionados, eu fiquei muito, muito feliz. E aí já compartilhei a notícia com ele, vamos lá, vamos produzir esse livro. E eu sempre tinha na paciência da Neuza Jordan, né? A Neuza é a editora, né? A dona da editora Jordan. Então, eu sempre mandando mensagem para ela, perguntando as coisas, né? Umas perguntas, assim, meio óbvias, que eu sou nova nessa área ainda, né? Meu segundo livro ainda, então eu não conheço muitos detalhes de como funciona edital, como funciona a publicação, valores de orçamento. Então, eu fazia muitas perguntas para ela. Mandava mensagem para WhatsApp, e-mail, e até a gente chegar no que temos aqui hoje, né? O robô amigo, foi um processo, assim, para mim foi desafiador, mas muito prazeroso, porque o livro saiu do jeitinho que eu imaginava. Na verdade, saiu até melhor do que eu imaginava, né? E olhando aqui, né, temos a folha de rosto. Aqui atrás da folha de rosto, olha. Aqui. Isso. Tá aparecendo aí? Aqui nós temos todas as pessoas que estiveram envolvidas no projeto, né? Então,
eu estive envolvida tanto com a coordenação do projeto, porque eu já tinha planejado tudo que eu queria para o livro, né? Como seria o design do livro. Então, a diagramação, o design gráfico ficou comigo, né? A ilustração com o Maxwell Júnior de Oliveira, o Maxwell Oliveira. A capa a gente trabalhou junto, ele fez a ilustração, aí eu fui dando as ideias, fui falando as cores, né? Ajustando os elementos, o fundo. Aqui também a gente seleciona as fontes, né? Então, temos que colocar logo também, porque foi um projeto contemplado pelo Funcultura, né? E aí, eu recebi muita ajuda de pessoas, né? Muito importantes para mim. Eliana Terra foi a pessoa que escreveu o prefácio. Olha, que lindo. Esse aqui é o prefácio da Eliana. Ela me indicou pessoas para poder realizar o livro com maior excelência. Ela me indicou a Giovana Oliveira de Lanes para ser a revisora de texto, né? E me indicou a irmã dela, Elisângela Terra, para me ajudar com a ficha catalográfica. Para quem não sabe, eu sou bibliotecária, né? Então, a Eliana falou assim, olha, você como bibliotecária deve investir nisso aí também, né? É bom para o seu currículo, fazer sua própria ficha catalográfica. E eu nunca tinha feito na minha vida, né? Então, eu precisei de muita ajuda para poder fazer. E a Elisângela Terra, indicada pela Eliana, foi de fundamental importância para mim, para me ajudar nessa produção da ficha catalográfica, né? E é isso, gente. Basicamente, a produção do livro é isso. O design, olha, tá vendo? Eu selecionei como seria, né? Os elementos, né? As cores, né? E talvez até fui um pouco chata, talvez. Talvez, né, gente? Mas eu até peço desculpa se por algum momento eu me exacerbei, né? Falei alguma coisa com ar de prepotência. Não foi intencional, né? Porque os sonhos que eu tinha para esse livro, eu queria, assim, quando a gente tem um planejamento, a gente quer seguir ele exatamente como está. E aí, às vezes, né, a gente, por e-mail, não consegue explicar direitinho o que a gente deseja, como a gente quer que seja realizado, né? E aí pode ser um pouquinho difícil para a gente se fazer entender e entender o outro também. Mas no final das contas, né, conversando a gente se entende, né? E para um livro que foi feito praticamente todo conversando, né, virtualmente com as pessoas envolvidas, esse livro saiu muito bem. Eu sou muito orgulhosa da produção final de Um Robô Amigo e eu vejo que tudo valeu a pena hoje, porque já recebi diversos elogios que eu quero repassar às pessoas envolvidas, né, com a produção do livro. As crianças me falam que a história é maravilhosa, perguntam sempre quem é o ilustrador, inclusive o ilustrador Maxwell Júnior, ele não pôde estar aqui hoje porque ele está em uma viagem e lá onde ele está, no momento, está chovendo muito, a internet não pega bem, né? Mas ele cumprimenta todos vocês e falou para mim que queria muito estar aqui, felizmente não vai poder. E é isso, gente, espero ter explicado direitinho, né? O lançamento a gente fez lá no Titanic, na biblioteca pública, e foi um sucesso, segundo eu mesma, né? Porque é meu primeiro lançamento presencial. Então, para mim, foi um sucesso, um estouro, foi maravilhoso. Para mim, estava tudo lindo, né? Tudo incrível. Eu nunca tinha visto um lançamento tão, assim, como foi o meu, né? Porque eu também nunca fui um lançamento de livros antes, né? Talvez as realidades aqui, minha realidade está alterando um pouquinho, né? Agora que eu estou me envolvendo mais com essa questão de produção literária. Então, para mim, foi maravilhoso. Recebi diversos elogios, recebo mensagens até hoje de pessoas elogiando, querendo adquirir o livro, e para mim foi maravilhoso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Elijanse, por essa belíssima apresentação, né, que você fez aí, juntamente com o Maxwell.
com essas ilustrações. E ele não está aqui com a gente virtualmente, né, participando da live, mas ele já falou lá no chat, deu a boa noite. Então, ele Ele está está assistindo. acompanhando de lá também. Então, seja bem-vindo Aham. também, viu, Max? Estamos encantados aí com a sua criatividade, com suas ilustrações tão novo, né? E Ele tem só fazendo esse 17. trabalho com a Elijance, isso, fazendo esse trabalho com a Elijance, a gente, né, sentiu que teve essa entrosamento realmente, né? Então, Uhum. obrigada por enquanto, Elijance. Daqui a pouco a gente volta novamente com você, tá bom? Ok. Agora eu vou chamar a Nira e o Everton para eles também poderem apresentar o livro que estão lançando. Vou deixar vocês falarem o título e explicar um pouquinho, tá bom? Bom, a Nira Monteiro, ela é nascida em Vila Velha, ela é professora dos anos iniciais no Sistema Público de Ensino de Vila Velha, ela é mestra em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, e uma notícia fresquinha, gente, ela é a mais nova doutoranda do IFES para o ano 2023. Mira aí já alçando novos voos, né? Mira ama ler, produzir poemas, já escreveu poemas em algumas coletâneas, né? Escreve história para crianças, e ela vai falar um pouco para a gente, né, desse livro que ela está lançando. E o Everton, nome completo, Everton Ferreira Quintino, também nascido em Vila Velha, olha que interessante. Ele se formou em técnico em designer gráfico em 2018. Seguindo sua paixão pelo desenho, ele abandonou sua profissão de supervisor de produção e resolveu se dedicar ao trabalho de ilustração e criação de layout para material publicitário. Olha que bacana, Everton. Então, vou deixar vocês falarem agora um pouco sobre o filho de vocês aí, tá bom? Obrigada, Eliana. Eu agradeço aí, né, a Eliana, representando a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, por esse incentivo, né, por essa oportunidade que nós temos de apresentar essa obra, né, que, como falaram aí, é um filho mesmo, que a gente tem muito carinho, a gente fica muito feliz quando nasce, porque não é fácil, né? Eu tenho vários textos escritos assim, mas para a gente publicar não é muito fácil. Então, quando a gente consegue fazer uma publicação, a gente fica muito feliz. E, assim, a Elijance contou, né, a história de como foi, como começou tudo, e aí eu também, o ano passado, o ano de 2021, vou falar um pouco sobre a história do livro, né, A Borboleta e o Calanguinho, que é o que nós viemos aqui hoje apresentar, né, Weber? E esse livro, o texto desse livro, eu tinha feito uma cirurgia de apendicite, né? E eu estava de atestado em casa no ano de 2021. E eu sentado na cama assim, repousando, né? Pensando na vida. E aí, de repente, eu olho assim, tem um pequeno jardim aqui na minha casa, e eu olho um calanguinho vindo assim, e ele viu quando uma borboleta pousou numa bugavilha, né? E quando a borboleta pousou, ele logo arregalou os olhinhos dele e levantou a cabecinha e ficou olhando. Aí eu fiquei observando qual a atitude do calanguinho, o que ia acontecer ali. E aí ele foi bem assim, na espreita, bem devagarinho, e de repente ele deu um salto para comer a borboleta, para pegar a borboleta. Eu nem sabia que calango comia borboleta, nem sabia que fazia parte da cadeia alimentar do calango, né? E eu, assim, vivia vendo calango e borboleta aqui o tempo todo, mas nesse dia eu estava ali. Então, assim, eu estava de repouso, numa pós-cirurgia, e desse limão saiu uma limonada deliciosa, né? E aí eu falei assim, gente, que interessante o calango. E aí comecei a pensar numa história, comecei a escrever. Eu gostei tanto do texto que aí eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, eu queria publicar esse livro. Apesar de ter vários textos que eu escrevi antes desse, eu falei, eu queria publicar esse. Eu gostei muito dele. E aí a gente
eu entrei em contato com a Neuza também, que também, ela daqui a pouco vai se apresentar aí, mas a Neuza, né, é uma parceira muito, né, importante para a gente. E aí entrei em contato com ela, nós começamos a fazer alguns ensaios, e eu, assim, não gostei muito da ilustração digital, não gostei muito, falei, Neuza, como que a gente faz? E até que encontrei o Everton. O Everton é um amigo, né? A gente tem uma outra parceria fora desse mundo aqui, do livro. E aí a gente conversando, eu não sabia, né, dessa habilidade do Everton, e aí eu entrei em contato com o trabalho dele, e quando eu vi, eu falei assim, não, eu quero esse ilustrador para esse livro. E assim, foi o casamento perfeito, daqui a pouco ele vai apresentar um pouquinho. Então, assim, eu vou apresentar uns slides para vocês, porque, assim, mas antes de apresentar os slides, para apresentar um pouquinho do livro, vocês vão ter um gostinho, assim, de ver um pouquinho, né, como que está a história, né, mas eu não vou contar a história toda, a gente nem tem tempo para isso, mas só para vocês perceberem como que o livro está lindo, né? Mas antes de apresentar, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da literatura infantil, principalmente, né, nas escolas e também em casa. Os pais também têm essa missão de estar trabalhando a literatura com as crianças, né? É mais uma das importantes missões que nós temos. E, assim, a literatura, ela é muito importante porque ela desenvolve a criatividade, né? Desperta a imaginação. E quando eu estava... as pessoas adquiriram e eu fui ter curiosidade como que esse livro, como que é a história, né? Eu fiz uma apresentação numa escola, né, da prefeitura, né, e as crianças, assim, eu fico olhando o feedback que as crianças dão, né, depois da leitura de um texto. E é muito interessante, assim, eu tenho vivido, assim, momentos muito bons, né, muito felizes com esses feedbacks que as crianças dão. Então, assim, o filho de uma amiga, né, que trabalha até comigo, vou falar até o nome dele, o Heitor, filho da Yolanda, que trabalha comigo, ela adquiriu o livro, e aí a gente conversando, ele olhou, ele leu o texto, e aí ele falou, o calanguinho, ele está camuflado, não é o camaleão que se camufla, não é o camaleão que muda de cor, e aí ele se interessou, ele gosta muito de animais, e ele se interessou em pesquisar, ele tem 7 anos apenas, e ele se interessou em pesquisar sobre o camaleão e o calango, né? Então ampliou aí o vocabulário, os conhecimentos do Heitor, e eu tenho, assim, tido esses feedbacks, cada um mais legal do que o outro, coisas assim, que muitas vezes a gente nem pensou como autor, né? Como autora do texto eu nem pensei, e as crianças mostram coisas que estão implícitas ali, que elas vão expressando a partir das suas experiências, das suas vivências, das suas histórias, né? Então, assim, o livro, a literatura, ela é muito importante para, assim, para desenvolver também essa criatividade, a curiosidade das crianças. A gente estava nessa escola, né, apresentando o livro, lendo, ele foi também trabalhado numa escola, e aí eu fui como autora para me apresentar, para fazer uma apresentação, né? E aí eu fui perguntando quais as lições que eles tiravam para a vida deles. E eu percebi que, além das lições que eu tive a intenção de trazer no livro, né, lições de vida, né, que vão relacionar com a vida das crianças, ainda eles trazem outros elementos, outras vivências, né, eles conseguem perceber coisas, detalhes que a gente não percebe, né, como eu já disse. Então, assim, é muito importante. Nós, como professores, nós devemos levar a leitura para a escola, né, da mesma forma, né, como ela acontece na sociedade, ela tem uma função social, a leitura. Então, quando nós lemos, nós não lemos para fazer uma atividade, para desenhar, nós lemos e nós conversamos sobre a leitura. Então, fica a dica aí para os pais, para os professores, né, que na hora que estiverem lendo para os seus filhos, lendo para a criança, né, ou mesmo deixando que a criança leia sozinha, ela tendo autonomia de leitura, possa estar fazendo perguntas assim, onde a criança possa se colocar sua opinião. Teve uma criança muito interessante, assim, uma opinião de uma criança, falou assim, o nome é calanguinho, eu não gostei, podia ter colocado um outro nome. Calanguinho é um bicho, é o nome do animal,
não gostei, podia ter colocado um nome diferente. E eu falei assim, nossa, que interessante que ele colocou a opinião dele, e é isso aí. O leitor experiente, né, o leitor autônomo, ele faz esse diálogo com o texto e ele vai desenvolvendo aí a sua opinião própria, né, a sua criatividade, e é isso que é importante. A leitura nos proporciona isso, né? Então, eu vou apresentar agora um pouquinho da história, antes de você falar, tá, o Everton? Você quer falar primeiro, Everton? Vou deixar o Everton falar primeiro, né? A gente está aqui falando juntos, assim. Eu já agradeço aí o Everton, né? A boa vontade, a responsabilidade, o compromisso profissional incrível que ele é. Eu já conheci o Everton em outra ocasião, né? Como um pai presente, um pai responsável, né? E eu também trabalho com as filhas dele na igreja, e aí eu conheci esse outro lado do Everton como ilustrador, e eu fiquei encantada com o trabalho dele. E, assim, toda vez que alguém entra em contato com o livro, pergunta quem é esse Everton, esse ilustrador aí incrível, porque as ilustrações realmente ficaram lindas. Então, fala um pouquinho, Everton, sobre o seu trabalho, sobre como nós aí desenvolvemos essa parceria. O Everton, não está ouvindo? Parece que o Everton não tá ouvindo, né? Caiu aí a transmissão. Então, eu vou continuar aqui, vou apresentar os slides. Então, vamos lá. A Borboleta, o Calanguinho, né? Mira Monteiro, essa que vos fala, e o ilustrado por o Everton Ferreira Quintino, que é a contracapa. Vamos para o próximo slide. Olha como que ficou linda essa ilustração. Então, começa assim, né? O dia amanheceu ensolarado. Calanguinho, com sua pele escamosa de um pequeno lagarto, arrastou-se pelo muro, camuflando-se entre as plantas. Isso aí baseado em fatos reais, né? Borboletinha, uma linda borboleta que morava no jardim vizinho, perguntou à mãe: Mamãe, eu posso sair para brincar um pouco no jardim ao lado? Estou querendo encontrar um novo amigo. Vá sim, Borboletinha, respondeu sua mãe. Borboletinha saiu voando alegremente, avistou Calanguinho e, quando ia falar com ele, cas! Em um salto, Calanguinho tentou pegá-la. Assustada, voou rapidamente de volta para casa. Quando chegou, a sua mãe logo foi perguntando: O que houve, filha? Ah, mamãe, estou muito triste, disse Borboletinha com lágrimas nos olhos. Nunca mais quero procurar um amigo. Sua mãe acolheu Borboletinha em suas asas e disse: Que será que a mãe de Borboletinha disse para ela? Oh, filha, acalme-se. Conte-me o que aconteceu enquanto fazemos juntas um bolo de chocolate. Tudo bem? Borboletinha logo trocou a tristeza por um largo sorriso. Claro, mamãe, amo o bolo de chocolate. Enquanto pegavam os ingredientes, as duas foram conversando. Borboletinha contou todo o ocorrido e com voz triste finalizou: Aquele calango é muito mau. Estou muito decepcionada. Eu vou parar por aqui, né? É um spoiler do livro, né? Que eu estou dando. Aí tem a autora, tem o meu WhatsApp aí. Quem quiser, eu posso também colocar no chat. Eu vou pedir para as pessoas, os organizadores colocarem no chat aí o contato, né? O Instagram, que aí a gente também está vendendo essa obra para tentar pagar a publicação, porque não é barato. A gente pena para
para pagar, né? Então, assim, como eu falei, né, tinha coisas assim que eu nem previa, né? Algumas informações que eu não previa estavam implícitas e as crianças os leitores vão se identificando, né, com essas histórias, né? Essa história ela dá possibilidades, grandes possibilidades da participação ativa do leitor, né? Ela dá possibilidade porque ela abre espaço, porque traz as relações das crianças, da amizade, fala da amizade, a borboletinha fica decepcionada, e aí depois o que acontece depois daí? O que ela faz? Né? Ao final tem um final muito feliz, né? Acontece uma coisa assim que as crianças vibram, elas ficam curiosas, o que vai acontecer? Né? E é isso, gente. Eu estou muito feliz, né, por essa oportunidade, estou muito feliz porque a gente tem tido bons retornos, né, muito positivos, e está sendo muito legal, né, trabalhar com isso. Então, aqui eu encerro a minha apresentação, né? Eliana, cadê você? Estou aqui. E aí eu quero Quando agradecer, Eliana. Eu quero agradecer diretamente a você aí, a Secretaria de Educação, né, por essa oportunidade muito boa, muito bom, sabe? Estou muito feliz por estar aqui apresentando o livro, né? Aqui, ó, joia, tá aqui ele nas minhas mãos, as ilustrações dele, né? Como nos slides. O Everton não conseguiu falar, eu acho que ele caiu, mas aí... Não tem problema, não. Onira, se ele conseguir voltar depois, ele pode entrar aqui novamente, que a gente abre para ele falar, tá bom? Tá, A gente ok, vai obrigada. seguindo, depois a gente volta com ele. Problemas técnicos é assim mesmo, né? A internet, às vezes, não colabora quando a gente mais precisa. Mas, olha, estou encantada. Eliana falou, o Akuma falou assim, poxa, tão legal ouvir historinha, é só adquirir o livro, né, para vir para o final. Pois é, você deixou aí as pessoas que estão assistindo, né, com gostinho de quero mais, querendo saber como termina essa história aí, né? Então, você deixou aí a curiosidade para as pessoas, né? Eu vou chamar a Elijance aqui também, junto com a Nira, e vocês já apresentaram um pouco da obra, a gente vê como vocês falam com entusiasmo, né, sobre a explanação dos livros de vocês, como vocês já tiveram a interação dos leitores que já adquiriram a obra, né, estão dando feedback interessante, já deram aí dicas literárias, já fizeram, né, a propaganda do livro e também o incentivo à leitura, né, como a Nira aí, enquanto professora, amante da leitura, da literatura, já deu altas dicas aí para os leitores, né? Muito bom, Nira, Elijance, e nós voltamos com o Everton agora. Everton, você nos ouve bem? Agora sim, agora eu estou ouvindo. Ah, bacana. A Nira acabou de falar um pouquinho do livro. E aí a gente queria que você falasse um pouquinho também como foi essa ilustração, como foi a interação com a escritora, né? Você deve ter tido aquela preocupação, assim, será que eu estou ilustrando realmente o que a escritora está querendo passar? Você teve essa preocupação? Conta um pouquinho para a gente aí. Com certeza, Eliane, foi uma experiência assim muito nova para mim, né? Por mais que eu já trabalhe com criação de arte há muito tempo, eu sempre trabalhei mais para publicidade, para materiais impressos para empresas, né? Nunca para ilustrar um livro infantil. Embora eu tenha duas crianças em casa, né? Eu tenho a minha filha Maria Clara, de 10 anos, e a Ana Luísa, de 8. E a gente sempre faz alguma coisa para elas colorir, a gente está sempre fazendo alguma coisinha, né? Inclusive, minha filha já fez um livrinho que eu ilustrei para ela, bem pequenininho. Mas nunca tinha pego, assim, como trabalho para fazer. Aí, quando a Nanira me fez o convite, eu até fiquei meio assim, será? Vamos, não vamos? Falei, vamos. E foi muito divertido, porque foi feito todo na mão, né? Eu gosto de desenhar no papel e depois passar para o computador para fazer a digitalização e a vetorização. E minhas filhas acompanharam, elas iam na mesa, viam eu desenhando.
E assim, é um desafio você pegar o que está na mente da Nira e colocar no desenho, né? Mas graças a Deus deu certo. Eu fui passando para ela foi aprovando, pedi algumas correções, que é normal, né? Você tem que imaginar o que a pessoa viu, e ela realmente viu, né? Ela viu o calanguinho, ela viu a borboleta, e como a gente já se conhece, eu conheço o ambiente da casa dela, a gente conseguiu visualizar isso junto. Foi muito legal, foi muito divertido, foi uma experiência nova e muito bacana. E foi bem rápido, né, Everton? A gente não teve muito, Foi, assim, né? Foi muito rápido. Ele, o cara é foi. fera mesmo, Essa gente. sintonia, essa sintonia é muito importante, né, entre o escritor e o ilustrador. E bacana, Everton, que você fala que você se divertiu, né? Mesmo sendo a primeira vez. E eu acho que é isso que torna o livro agradável na leitura. Quando a pessoa coloca a alma naquilo que está fazendo, sendo divertido antes de ter um trabalho profissional, tem que dar certo, né? E o resultado está aí super positivo, lindo, um projeto maravilhoso. Tanto um robô amigo, quanto o trabalho da Nira, né? Que é da borboleta e o calanguinho. Bom, eu fiquei com uma curiosidade aqui, mas antes de eu falar da curiosidade, eu vi no chat que estão conosco, né? E a gente já quer agradecer alguns amigos dos escritores, das escritoras, do Everton também. Vimos profissionais das escolas, né, de Vila Velha. Que bacana vocês estarem apoiando, professores, bibliotecários, né? Nós temos aqui também alguns alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, do curso de Biblioteconomia. São os meus alunos, né, que hoje eu estaria dando aula para eles, e os convidei para que eles pudessem ter essa aula diferente, para que eles possam conhecer, né, como funciona o lançamento de livro. Então, alguns deles estão nos acompanhando aí. Né? Muito obrigada pela presença de todos, a participação. E a gente quem quiser colocar no chat, fazer alguma pergunta, tanto para a Nira, o Everton, Elijanse, fique à vontade, vocês podem ir fazendo perguntas, tá bom? E depois, na medida do possível, eles vão estar respondendo também. E a gente tem, pessoal, um sorteio, elas doaram um livro de cada, né? E elas vão sortear esses livros. E como que a gente vai fazer esse sorteio? A gente vai colocar aqui o link de uma lista de presença, para vocês se inscreverem e a gente fazer o sorteio, tá bom? Então, vocês podem se inscrever aí na lista. Eu não sei se a Michelle está conseguindo colocar. Eu mandei para o seu WhatsApp, tá, Michelle? O link para poder postar aí. A Michelle está nos ajudando nos bastidores aí, na organização, né? Obrigada, Michelle. E ela vai colocar aí o link para vocês acessarem e participar do sorteio, tá bom? E aí, enquanto isso, que ela coloca e o pessoal também vai fazendo suas perguntas, eu queria uma curiosidade, né? Perguntar para você, Nira e Elijanse, quanto tempo vocês levaram aí para poder, desde o momento que você falou assim, vou escrever essa obra, já tenho as ideias na mente, colocar no papel esse trabalho com o ilustrador, ir para a gráfica, até chegar o livro na mão. Quanto tempo foi dessa produção toda aí? Quanto tempo levou? Elijanse. Ok. Bom, como eu falei, eu comecei a escrever na pandemia, né? Um Robô Amigo se trata de uma história de crianças, né? Aqui do bairro Barra Mares, que é o bairro que eu moro também. E eles têm as personalidades das crianças da escola que eu trabalho, que é a Escola Alger Ribeiro, né? Então, eu me inspirei na personalidade das minhas crianças, misturei todo mundo, coloquei eles em cada personagem, né? Aqui nós temos o João, que é o personagem principal, né? O Z, que é o robozinho, né? O gatinho, que é o pet, calma aí, gente, na câmera fica ao contrário. O gatinho, que é o pet, a Lisa, né? Que é a garotinha. E temos os três amigos do João, né? Que são o Manivela, o Volante e o Espiga, né? E essas crianças eu baseei nos meninos da minha escola, que eu não estava vendo, eu estava com muita saudade deles, né? Porque estava no meio de uma pandemia, então eu pensei,
Vamos lá, né? Vou me basear neles para escrever. E então, se passa aqui no lugar que a gente mora. Eu moro praticamente no bairro que eu trabalho. Eu moro em Barra Mares e a escola que eu trabalho fica em Cidade da Barra, né? Então, a história se passa em Barra Mares. O João é filho de um dono de um ferro velho, né? E ele encontra o robô amigo, né? O Z. Ele encontra o Z no ferro velho do pai dele, no galpão, né? E é aí que começa uma bela amizade, começa outras tramas a desenvolver ao redor dessa história, né? Então, aí vamos colocar... Foi por mais de um ano a produção do livro, que eu escrevi, parei um pouquinho, né? Depois a gente começou a trabalhar de novo, deu uma paradinha, entendeu? Aí vamos arredondar aí para um ano, né? Demorou por volta desse tempo aí para a produção de Um Robô Amigo. Foi mais demorado do que o da Nira, né? O meu, foi em outubro que eu fiz a cirurgia e eu estava de licença, né, de atestado. E aí eu fiz a história, nós passamos aí... a demora foi por causa de dinheiro, na verdade, né? Porque a gente... assim, quando chegou, acho que foi em agosto, mais ou menos setembro, foi depois da Felive, Eliana. Foi logo depois da Felive que chegou às minhas mãos, que o livro chegou físico às minhas mãos. Assim, aí um processo, aí até conseguir o dinheiro, então ficou um ano também, Elijance. Foi em outubro que eu comecei a fazer a história, ficou mais ou menos um ano. Mas, justamente porque, assim, vai, volta, né, nesse processo todo. E, assim, e aí eu queria destacar uma coisa aqui que tem me chamado a atenção. A história da borboleta do Calanguinho foi uma história, né, que foi baseada em fatos reais, que foi, né, eu vi uma cena, a natureza, e aí me inspirou. E aí Elijance também se inspirou nos alunos, nos meninos do bairro. Então, para escrever, né, uma dica, todo mundo consegue escrever. É só observar o que aparece à sua volta. Cotidiano, né? A gente olha alguma coisa assim, você fala, isso aqui, poxa, dá uma bela história. E agora eu estou assim, tudo que eu vejo, já penso no título de livro. Se eu tivesse dinheiro, eu ia ficar milionária comendo de livro, eu ia publicar muito. Porque tudo que eu vejo, né, eu fico assim, esses dias eu fui pescar não, estava na praia, tinha umas pessoas amigas lá pescando. Aí chegou, eles estavam esperando um irmão. O cara estava pegando um monte de peixe. Quando chegou o irmão, que ele estava esperando tanto, ele quebrou o anzol, ele pegou a vara, quebrou a vara, ele se atrapalhou todo. Aí eu falei assim, dá uma história. O pescador... Uma bela história. Aí eu falei assim... Aí eu estava dizendo, né? Tudo pode virar história. Então, é só a pessoa parar um pouco, se concentrar. A gente também não tem muito tempo, né, Elijance, para escrever. O trabalho, né? Exatamente. A gente trabalha. Você trabalha de quê, Nira? Eu sou professora, mas atualmente eu estou lá na formação continuada, na Secretaria de Educação de Vila Velha. Legal, muito bom. Alguém perguntou ali assim, alguém já te falou que esse livro, ele lembra da história da borboletinha? Então, verdade, pensei nisso quando vi ela fazendo bolo de chocolate. O bolo de chocolate foi pensando na música da borboletinha. E as crianças conseguem perceber logo isso. As crianças que conhecem a história da borboletinha, quando começa a ler a história, já pensa. A borboleta... Não, borboletinha já começa até a querer cantar. Tá na cozinha, né? Então, assim, eu não tinha pensado, né? Mas quando eu vi elas fazendo o bolo com os ovos, com a tigela, eu falei, eu já vi essa cena em algum lugar na minha cabeça, né? Então, e a leitura, né? Os livros, eles fazem essas conexões, né? Importantes aí com outros textos, com músicas. Verdade. Isso também é muito interessante, né? Eliana, eu estou gostando da interação do chat. O chat está muito legal. Está muito legal. A Vilma falou assim, nossa, eu estava me sentindo numa rodinha de leitura.
Obrigada aí pelas felicitações, pelos muitos parabéns que a gente está recebendo. Muito legal, gente. Muito obrigada. Fala, Eliana. Com você a palavra. Voltei, gente, desculpa. Travou aqui, eu tive que sair e entrar de novo, né? Ok. Mas muito bom a interação, vi que vocês já estavam interagindo aí com o pessoal no chat também, isso é importante. E eu fico muito feliz pelas obras de vocês. E para brilhantar mais ainda essa noite agradável aqui com vocês duas, né? Nós vamos convidar a Neuza Jordan para fazer parte desse bate-papo aqui. Uma surpresinha muito agradável para todos que estão participando. A Neuza Jordan, ela acompanha a gente por muito tempo já. Para quem não conhece, ela também é escritora de livros infantos juvenis e também romances, né? Livros adultos. Tem inúmeras publicações aí. E Neuza participou bem de perto das duas obras, né? Porque ela também tem uma editora e tanto o livro da Elijance quanto da Nira foram empréstimos diagramados, né? Tudo pela editora da Neuza. Então, nada melhor do que a própria Neuza falar um pouquinho para a gente aí, dando continuidade ao que a Nira já falou, Elijance também, dessa questão de publicação de obras, né? A gente gostaria de ouvi-la, Neuza, falando aí também desse processo criativo dos escritores, né? Então, nós gostaríamos de recebê-la, dar as boas-vindas e deixar você falar um pouquinho nesse momento importante para as duas escritoras aí dos seus lançamentos, tá bom? Muito obrigada. Eu quero desejar boa noite, né, a todo mundo que está nos assistindo. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Vim correndo, né, para participar desse lançamento. Falar do livro da Elijance é uma coisa deliciosa, porque a história é deliciosa, ganhadora, premiada pela Secult, como a Eliane bem lembrou. Muitos participam, são muitos autores participando e poucos os escolhidos, né? E a história da Elijance, ela foi selecionada. Eu fiquei assim numa felicidade enorme, porque eu acompanhei o processo que ela fez para fazer a inscrição, né? Dei umas dicas, como também ganhadora que sou, né, da Secult, e já tenho assim uma certa experiência, fui passando o que eu pude para a Elijance, e ela foi vencedora. Eu acho que fui eu que falei para ela que ela tinha ganhado, ela não tinha nem percebido o prêmio ainda. Assim, ficamos numa felicidade muito grande. E aqui na editora nós já temos 4 ganhadores, né? Entre eles eu estou também como ganhadora, o teatrólogo Carlos Zola, de Iguaçuí. Então, está assim, muito gostoso trabalhar junto com os autores, né? Para que eles, caminhando junto com eles, para que eles produzam e que eles também sejam premiados, sejam selecionados, né? Os textos e premiados. Porque essa premiação impulsiona, né? O livro do autor. E a gente precisa desse impulso, né? Todo autor precisa impulsionar sua própria obra, né? A gente vê a Nira aí impulsionando a obra dela, mostrando, fazendo lançamento, né? Vindo com a Elijance no lançamento aqui em conjunto. Isso é muito legal. Eu acho assim, de uma sensibilidade do autor muito grande quando eles se juntam, nós nos juntamos, né, para fazer esses lançamentos em conjunto. Eu acho que não só online, mas presencial também é muito bacana. Eu mesma já fiz vários lançamentos assim, em conjunto com outros autores, todo mundo, né, vamos dizer, dando uma força, a força aumenta e a gente consegue mostrar o nosso trabalho, né? Então, eu acho que é muito legal assim, esse momento que Vila Velha está vivendo, né? Eu acho que o fato da Elijance ser a premiada, eu também morando em Vila Velha, né? Me considero de Vila Velha,
também sendo ganhadora do prêmio. Eu acho que isso aumenta, aguça a curiosidade dos outros autores também para participarem, né? E tentar essa premiação. Muitas vezes a gente fala, meu texto é pequeno, é infantil. Não é o caso da Eligence, que é um texto infanto-juvenil, é um texto maior, né? Ela foi escrevendo ao longo de um ano, como ela falou, né? E depois foi lapidando, foi reescrevendo, né? Foi fazendo mudanças, acréscimos, alterações. Então, para sair esse texto infanto-juvenil, que é um texto maior, né? Voltado mais para um público, né? Que já tem uma leitura mais fluente. O caso da Nira, por exemplo, que o livro dela é um livro infantil, né? Então, é um texto menor, mas nem por isso é um texto mais fácil de ser escrito, porque há uma dificuldade muito grande da gente sintetizar a ideia para um texto pequeno, né? A Nira pensou assim nos primeiros anos, primeiro, segundo ano, né? Terceiro no máximo. Então, claro, a literatura não tem idade nem tem série, né? Qualquer criança pode ler o livro da Eligence, qualquer criança pode ler o livro da Nira, mas quando o texto tem menos palavras, quando a gente pensa no texto com menos palavras para crianças menores, na fase inicial da leitura, a gente quer escrever um texto menor, vamos dizer muita coisa com um texto menor. Então, também isso não é fácil. A Nira está de parabéns. O texto dela, nós trabalhamos muitas vezes, né, Nira, com o texto para que ele fosse diminuindo, fosse sintetizando a ideia, né, sem perder a essência. Então, trabalhamos bastante até chegar nesse formato que ficou o livro da Nira. Então, assim, estou muito feliz com as duas publicações, quero parabenizar as duas. E o livro da Eligence, que ela fez a primeira publicação, que é O Gênio do Penedo, também foi publicado aqui na Editora Jordem. Nós ficamos muito orgulhosos e eu fiquei muito feliz de ver a Eligence produzindo as próprias imagens. Ela produziu a arte do primeiro livro dela. Então, foi muito legal assim, o jeito que ela se expressou com a arte do livro. O livro ficou belíssimo também. E a gente, às vezes, né, fala mais do último bebê, né, e às vezes deixa um pouquinho o bebê, o filhote anterior, né, mas a gente precisa colocar todos eles. O livro da Eligence Penedo, O Gênio do Penedo, foi também um livro premiado pela Lei Aldir Blanc, aqui de Vila Velha. Aliás, Vila Velha está de parabéns com suas premiações, com seus, vamos dizer, incentivos, né, que tem dado ao autor, né, tanto as leis de incentivo para publicação, mas também como as outras artes, né, artes cênicas, teatro, assim, audiovisual. É muito assim interessante esse momento de Vila Velha. A cultura, a educação juntas, né, elas estão assim, trabalhando muito em prol disso, da leitura, da comunicação, da escrita, né, porque a escrita tem tudo a ver mesmo com a leitura. Então, estão fortalecendo essas publicações, fortalecendo esse, vamos dizer assim, essa lacuna, esse vazio que era o leitor ter o livro nas mãos, né? Vila Velha tem feito muito isso, tem feito muita aquisição de livros dos autores, especialmente dos autores que publicam aqui no Espírito Santo, e isso tem feito com que o trabalho vai crescendo, né? E eu vejo que muito em breve nós teremos aí crianças lendo com muita fluência, com muita facilidade, porque estão ouvindo histórias que elas vivenciaram nos seus bairros, nas suas vidas, né? São histórias que dizem muita coisa para elas, porque é a vivência que elas estão ali naquele momento interagindo com ela, né? Então, eu sinto isso, que é muito importante esse momento do autor capixaba, né? Produzindo, e Vila Velha em especial. Tá, de parabéns com suas leis de incentivo, sempre caprichosamente, né, voltada para os autores e para todos os artistas, né, de uma forma geral.
e essa preocupação é linda de ver, né? É linda de presenciar. Aqui na editora nós temos muitos livros que vêm através das leis de incentivo. Então, é um momento realmente muito, muito bacana da gente vivenciar, né? A questão do livro, né? Que agora já está fazendo também uma mudança de formato, né? Indo para o livro virtual. Tanto a Nira quanto a Eligância, elas receberam aqui da editora não só o livro físico, mas também o livro virtual, né? Até em duas versões, né, Eligância? Uma versão mais leve, para que possa ser visto pelo celular, né, pelo notebook, e uma versão mais pesada, que pode servir aí como arquivo mesmo. Então, é muito, muito assim, é interessante de ver esse momento que o livro está vivendo, essa transição que estamos vendo o livro viver, não é? Mas eu acho que a gente ainda vai ter muito tempo, vamos ter muito tempo vivenciando o livro da forma que nós já o conhecemos há 500 anos, né? Que é o livro no papel. Mas estamos vendo essa transição aos poucos, né? No novo formato do livro virtual. Mas sempre, sempre preservando essa essência, né? Da beleza, do encantamento que uma história nos traz ao ser contada, né? Pelo autor. O autor busca todos esses elementos na natureza, nas suas vivências, ele faz pesquisas, ele busca em outros lugares, né, as ideias e depois converge tudo isso numa história. Então, todas essas possibilidades que trazem esse encantamento, né? E conversar com o autor do livro também nos traz essa beleza de ver de onde surgiu a história, de como ela foi criada, de como ela foi formatada até chegar nesse formato do livro. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom falar desse assunto delicioso que é livros, né? Delicioso de histórias, de escrever, de publicar, né? O encantamento que é a gente chegar nesse ponto que chegou a Eligância e a Nira, de publicar o livro. É uma delícia, só sabe mesmo quem publica, né? De ver a delícia ali, aquele seu filhote, né? Ganhando vida, saindo de você e indo ao encontro do leitor. Você não tem mais a propriedade dele, né? Ele agora pertence ao leitor. Isso é muito legal, porque tudo que o autor quer é esse encontro, né? Chegar até o leitor. Muito obrigada a todos vocês, obrigada, Eliane, pelo convite, obrigada, Eligância, obrigada a todos. Parabéns a todos, viu? Nós que agradecemos, Neuza, por aceitar o convite, e é sempre muito maravilhoso, gostoso ouvir você falando conosco, conversando, né? E, assim, foi muito significativo e importante você fazer a análise das duas obras aí, na verdade, as três, né? Porque você também falou sobre o Eugênio de Penedo, importante ressaltar isso, e a sua sensibilidade para com os escritores, né? Suas dicas valiosas, o seu acompanhamento enquanto editora, enquanto escritoras também, eu acredito que dá um sentido, que ajuda, apoia muitos escritores nesse sentido, né? Então, assim, quando você fala dessa potência dos escritores capixabas e que está vindo com mais força, mais à tona, eles têm participado mais, eu concordo, assim, plenamente com você, e isso se deve muito a você também, porque enquanto editora você tem abraçado muitos escritores, que estão iniciando esse processo criativo, e isso é muito potente para a literatura capixaba. Então, sua contribuição tem sido, sim, de suma importância, tá? Então, a gente já deixa aqui o nosso agradecimento, até em nome da Eligância e da Mira, por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui, e a literatura capixaba só vai se fortalecendo cada vez mais com as peças-chaves, né? Com os escritores, com vocês, das editoras que têm acompanhado, que têm dado essas dicas valiosas, né? Enquanto editores também. E muito bom. Obrigada mais uma vez. Fica mais aí conosco até o final.
tá bom? Que daqui a pouco a gente vai fazer sorteio. Muitas pessoas ainda não fizeram a inscrição. Vou pedir para colocarem de novo aí o link para as pessoas fazerem a inscrição para participar do sorteio, que daqui a pouquinho a gente vai fazer esse sorteio, tá? Então, eu vou pedir aí para agradecer mais uma vez, tá, Neuza, pela sua participação, e eu vou pedir agora para a Elijance e a Nira retornarem, tá bom? Um abraço, querida. Beijo. Então, tá voltando aí a Nira e a Elijance. E eu gostaria de ressaltar aqui que o Max, ilustrador da Elijance, continua presente no chat, ele já até colocou aqui que ele também mora em Barra Mares, o bairro que o personagem principal mora, né? E ele se sentiu representado, porque ajudou a pensar melhor nas ilustrações e deixar do jeito que a Elijance queria, né? Ele disse que demorou um pouco, mas o resultado está aí, né? Muito potente, muito bonito, muito lindo. As ilustrações, parabéns mais uma vez, tá, Max? Obrigada por você estar participando aí do chat também. Fotinho O Max, dele. isso, a foto, a Elijane está mostrando. Um jovem, né? Um adolescente ainda participando do livro. Ensino médio Isso ainda. nos mostra aí a questão do pertencimento, a valorização da nossa cultura, da nossa arte, né? Quanto a gente precisa realmente todos valorizar. Então, gente, ó, isso, Elijane. Estou mostrando aí mais uma vez. Mais um minutinho para quem não fez a inscrição fazer para participar do sorteio. As duas vão estar oferecendo esses livros, tá? E eles vão poder depois estar sendo retirados lá na Secretaria de Educação, na sala 114, tá? Até o finalzinho do ano aí vocês vão poder estar retirando, ok? Então, a gente está dando um tempinho. Enquanto a gente dá esse tempinho para o sorteio, eu vou passar a palavra para vocês. Infelizmente, o tempo é curto, né? Tão gostoso o bate-papo, mas a gente precisa já encaminhando para o final. Então, eu vou deixar vocês darem a palavra final para depois a gente fazer o sorteio, tá bom? Então, vou pedir a Mira para falar primeiro e depois a Elijance. Estou sem palavras até, né, Eliana? Eu estou muito feliz, eu quero agradecer, né, a Eliana, né, por permitir, a Elijance também, porque esse momento é um momento, na verdade, a protagonista daqui é a Elijance, mas aí ela permitiu que a Nada gente disso, tivesse mulher. aqui, que a gente estivesse aqui também, é porque a Eliana me falou, a Elijance vai fazer um lançamento virtual. Eu falei, tem como eu participar? Ela falou, tem, então o lançamento é... Para mim é uma honra. Então, eu quero agradecer, né, essa generosidade de vocês, né, de me permitir participar. Eu quero agradecer as pessoas que participaram aí no chat e muitos parabéns, muitos elogios, né? E assim, a gente agradece a Deus por dar esses talentos para a gente, a ele toda a honra e toda a glória. E eu estou assim, muito feliz mesmo. Uma dica que eu quero deixar aqui, né, para os professores e para os pais aí de plantão, né? Quando for trabalhar, for fazer uma leitura para as crianças, né? Converse sobre a leitura, né? Porque quando nós lemos, eu falei isso, eu quero repetir, eu quero ressaltar isso, quero destacar. A gente precisa conversar sobre a leitura. É assim que ela aparece na sociedade. Essa é a sua função, né? A gente tem assim, a função de trazer conhecimentos e a gente consegue interagir, dialogar com o texto, fazer conexões. E isso acontece para a gente compreender bem o texto, a gente precisa conversar sobre ele. Então, converse. Né? Hoje eu liguei para minha sobrinha, para minha cunhada, perguntei como é que foi, né, a interação da minha sobrinha com ela. Está até lá ligadinha. Um beijo, Amanda. Ela está ali, minha sobrinha está ligada, ela já me mandou foto aqui. E aí eu perguntei, ela falou, Nira, ela manda ler toda hora ela manda ler. Eu perguntei se qual a parte que você mais gostou do texto, se é importante perguntar. Para o leitor, ele sentir essa emoção que a leitura traz.
né? Então, é muito bom conversar sobre texto, conversar sobre a leitura que foi feita e fazer relações com a vida, né? Então, fica a dica aí, professores, bastante leitura, pai também, nesse tempo digital, né? As crianças muito presas a telinhas, né? Um desafio, um livro, né? Ele tem o seu lugar e quando a gente incentiva isso, nós adultos incentivamos isso, é muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças. Tá bom? Um beijo aí, muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Nira. Elisângela, agora. Bom, gente, para mim foi um prazer estar aqui. Não sei se você sabe, Nira, mas o Everton é meu pastor na minha igreja lá. Ele desenvolve um projeto social muito lindo chamado Projeto Saciar, que ajuda as famílias carentes da região 5. Inclusive, eu inspirei a Dona Generosa num pouquinho do Projeto Saciar. Né? A Dona Generosa é um personagem do meu livro. Assim, não exatamente como funciona o Projeto Saciar, né? Que é realizado pelas igrejas aqui da região 5. Mas a Dona Generosa, essa senhora aqui, ela é uma senhora que faz ações sociais no bairro também, né? E eu pensei muito no Projeto Saciar quando estava escrevendo ela. E o pastor Everton, né, que é o ilustrador da Nira, ele é o idealizador do Projeto Saciar. Coisas assim que a gente vai lembrando, né, com o desenrolar dos acontecimentos. E para mim foi muito legal escrever Um Robô Amigo, gente. É uma leitura assim. Eu, particularmente, sou suspeita de falar, né? Meu filho, eu escrevi. Mas eu acho muito gostosa a leitura dele, porque quando você escreve, é uma coisa. Quando você está lendo, você se torna um leitor da própria obra, né? Você percebe coisas que, quando você estava escrevendo, você não percebia. Com novos olhos e a partir dos comentários dos seus leitores também. Acho que a Nira também já passou por isso. Você começa a ver sua própria história com outras nuances. Ah, dá para usar minha história nisso também. Por exemplo, quando a Eliana fez o meu prefácio, ela falou sobre ecologia, reciclagem, essas coisas, que eu não tinha pensado muito bem, né? A Fran, que é a contadora de histórias da rede, ela me falou também que, por exemplo, ela nem tinha lido o livro ainda e falou, olha, a gente pode fazer o robozinho de material reciclável. Aí eu falei, olha só que legal, gente. Dá para fazer tem muitas possibilidades, né, gente? Então, quando você escreve, é uma coisa. Quando você relê o que você escreveu, você se torna um leitor da própria obra e você começa a perceber coisas, né? Porque os comentários das pessoas influenciam no que você vai ver depois da sua própria obra. A Neuza falou do Gênio do Penedo. O Gênio do Penedo é meu primeiro livro. Ele foi financiado pelo Fundo de Cultura do município e a Lei Aldir Blanc, né? E eu mesma fiz as ilustrações dele digitalmente. Esse aqui, sim, eu fiz tudo, sabe? Assim, desde as cores de cada página, né? Até as ilustrações digitais. E é o meu primeiro filhotinho. Não me esqueci dele, foi o que me tornou escritora, esse livro, né? Mas agora eu estava falando desse, né? Do meu segundo filho, então esse aqui ficou um pouquinho, né, para trás, mas ele é muito importante para mim também. Inclusive, Eliana, estou disponibilizando ele para sorteio também, tá? Então, vão ser os dois para sorteio. Vai ser um Robô Amigo e o Gênio do Penedo, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem a live. Max, um beijão. Obrigada por, mesmo com dificuldade com a internet, né, assistir a gente, fazer comentários. Seus comentários enriqueceram muito aqui o chat. As pessoas estão elogiando você, falando bem do seu trabalho, e eu tenho muito orgulho, né, porque eu fui babá dele, né, eu era uma adolescente quando eu fui babá dele, e agora eu vejo esse menino talentoso que ele se tornou, já está no ensino médio, acho que ano que vem ele termina, né, e já tem tanta experiência, né, na área da ilustração, e já digo, Max, tem gente de olho no seu trabalho, tem gente já querendo te contratar, então é bom você, né, ficar esperto. Elisângela, a Nira já falou como adquiriu as suas obras, colocou o contato dela, e-mail, e a gente gostaria que você fizesse o mesmo. Já está aparecendo aí, sim, né, nas letrinhas aí, mas queria que você reforçasse.
Sim, pessoal, olha só. Vocês podem me seguir lá no Instagram, que é @elijancemarques, me mandar um direct ali, que a gente pode conversar sobre como eu posso te enviar por correio ou por Uber entregas, né? A gente pode marcar um lugar também de se encontrar, se você for aqui da região. Você também pode me ligar no 27 988550514, que é o meu telefone. E aí fiquem atentos, né? Porque agora que a gente tomou o gostinho, né, Nira? Não pretendemos parar tão cedo, porque escrever é muito bom, gente. Nossa, tomei o gosto, agora eu viciei. É um negócio viciante. Quero escrever, escrever, escrever. Entendeu? Quero fazer muitos mais livros. Que bom, Elijance. Muito obrigada mais uma vez, tá? Por essa intensidade aí, né, que você fala com tanto carinho, com tanto amor aí por suas obras, né? Vamos ao sorteio, então? Vamos. Vamos lá, vamos começar com Nira? Podemos, Nira? A gente Podemos. tem aqui um total de 14 pessoas que preencheram a lista Nossa, gente, de de 21 inscrição. pessoas, só 14? Pois é, então. Aí, Nira, eu queria que você falasse o número de 1 a 14 para a gente sortear o seu livro agora. 1 a 14, número 7. Então, vamos lá. Célio Adriane Alves de Almeida. Nossa, Ele colocou falou no no chat chat que ele ia ganhar. tá? Nossa, olha só, gente. Viu? O Célio é meu pastor também. Célio. Ah lá, já fiz, vou ganhar. Então, Célio, você vai poder retirar na Secretaria de Educação. A gente também tem seu contato aqui. Qualquer coisa a gente entra em contato com você, tá bom? Elijança, então agora é sua vez. Ó, aumentou para 15 agora, ó. Aumentou, ó. Aumentou. Então, Elijança, de 1 a 15, menos o 7. Primeiro, o gênio do Penedo. Ok. Então, vamos lá, pessoa número 15 que chegou agora. 15? Olha só. Ana Paula Toso Silva, a minha aluna da UFES. Ó, quase que você perde, hein, Ana? Vou levar para ela na aula de quinta. Você ganhou o gênio do Penedo. E agora, o robô amigo. Agora é menos o 7, menos o 15, né? Isso. Vamos lá, eu quero o número 3. 3? Isso. Andy Ana. A Andy. Parabéns, Andy. Um beijo. Andy é a professora de música, ou Nira? Que legal! Saudades então, dela. Andy, Obrigada, Andy, pela presença. Participar aqui, você vai ganhar o livro. Você pode retirar lá na CEMEG, sala 114, na coordenação de bibliotecas. Isso aí, parabéns aos as ganhadoras, tá bom? Gente, então, a gente vai encerrando. Pode deixar. Oi? Quer autografado. Isso aí. A gente vai encerrando, então. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a equipe da Formação Continuada que nos deu o apoio e na coordenação aí dessa live, né? Na pessoa da Michele, da Tatiana Feitosa também. Agradecemos vocês, viu, pelo apoio de sempre. Agradecemos aí a todos que participaram no chat, né? Os amigos, os profissionais da educação de Vila Velha, os alunos de biblioteconomia, a nossa querida amiga Neuza. Muito obrigada, Neuza, por sua brilhante participação aqui nesse momento tão importante para a Nira e também para a Elijance. E agradecemos também à Secretaria de Educação por abrir as portas e as oportunidades, né, para que os nossos talentos também sejam valorizados, sejam reconhecidos, e
para que possa ficar registrado aqui também a participação deles, né? E nós pretendemos, ano que vem, continuar fazendo outros lançamentos virtuais no canal da CEMED. Então, se você está aqui participando, tem algum livro publicado, né, de colegas da secretaria, ou se conhece alguém, pode pedir para nos procurar na coordenação de bibliotecas ou na formação continuada, que a gente vai ter o prazer imenso de também abrir esse canal, abrir espaço para vocês estarem participando, tá? Então, dessa forma, a gente vai encerrando, e obrigada, né, por vocês estarem aqui prestigiando esse momento tão lindo e tão marcante na vida da Nira e da Elijance. Então, assim, a gente se despede. Despede também do Max e do Everton, os ilustradores. Obrigada, Parabéns. gente. Uma boa noite. Um beijo. Se Deus quiser, a gente está aqui ano que vem de novo, né, Nira? Deus quiser. Beijo, Próximos beijo, livros Eliana. aí, quem sabe? Quem sabe?